Bom dia, eu sou Franciele Zanella e esse é um trabalho do componente curricular Diversidade e Mudança Linguística com a professora doutora Cláudia Andrea Rost Snichelotto e eu sou a mestranda Franciele Zanella. A resenha trata de desafios de uma educação plurilinguística em um país que se diz monolíngue, um estudo de caso, de Cristiane Horst e Marcelo Krug. O referido artigo tem 23 páginas e foi publicado na revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, Linguagem e Ensino. Como o resumo aparece aqui, ele apresenta uma discussão sobre o ensino bilíngue desde a infância e os desafios encontrados, né, que precisam ser enfrentados e superados para que a família não desista desse propósito, principalmente quando se trata de imigração. O artigo fala da educação da língua, o ensino de língua alemã, a experiência vivida pelos dois professores, pesquisadores, com seus filhos. Também traz uma discussão teórica baseadas nas características sobre o bilinguismo de McKay e King, discute uma classificação do bilinguismo e fala sobre o mito das crianças aprenderem mais de uma língua e a possível dificuldade na escola. O artigo também trata sobre preconceito linguístico, fruto de educação centrada na crença da necessidade de uma homogeneidade da língua, e fala de uma política linguística sensível ao plurilinguismo, tanto nas línguas minoritárias quanto nas línguas chamadas modernas. Os professores pesquisadores que produziram um artigo são professores da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Chapecó, são professores e pesquisadores do mestrado de Estudos Linguísticos, do curso de graduação de Letras, Português e Espanhol, são responsáveis e participantes da pesquisa Atlas das Línguas em Contato na Fronteira, possuem doutorado em Filologia Românica, na Alemanha, e ambos têm experiência na área de letras e linguística, atuando principalmente com os temas bilinguismo, línguas em contato, dialetologia pluridimensional, política linguística, ensino de língua alemã e língua portuguesa em contextos multilingües. E também trabalham na formação de professores. Reconhecer, valorizar e preservar as línguas minoritárias faladas no Brasil faz parte do trabalho dos professores pesquisadores Cristiane e Marcelo. Na introdução do artigo, os professores apresentam a experiência, eu diria, importante, não apenas para os filhos do casal, né, dos professores pesquisadores, mas para todo filho de imigrante, sejam eles russos, alemães, italianos, poloneses. Mais recentemente nós temos a migração haitiana, venezuelana, senegalês, nascidos aqui no território brasileiro, e a deferência em aprender a língua dos antepassados. O artigo também descreve, na sua introdução, os objetivos do texto, né, a organização do mesmo. No segundo capítulo do artigo, apresenta um cenário do bilinguismo no Brasil. E para conceituar o tema, os autores citam
no primeiro capítulo do artigo, os linguistas, né, os pesquisadores King McKay e Romani. Romani apresenta 6 tipos de bilinguismo no Brasil. Para conceituar, então, eles utilizam a Romani. Eles descrevem, no artigo, o artigo apresenta todos os 6 tipos de bilinguismo, né? Então, Horst e Krung apresentam um 7º tipo de bilinguismo, identificado pelos pesquisadores como particular em decorrência da situação vivida pela família, que reside em um país de língua portuguesa, como nossa língua oficial, e o casal opta por falar alemão em casa na educação dos filhos. Sendo assim, os pais, os pesquisadores, são fluentes na língua alemã, devido às suas origens e também à formação de ambos, né, os quais adquiriram a variedade Deutsch, né, no período escolar e também em detrimento das carreiras e cursos realizados no exterior. Então, a família fica responsável por todo o input na aquisição da língua materna, fornecendo todo o suporte necessário para que os filhos aprendam alemão como língua materna. A experiência vivida pelo casal de pesquisadores com os filhos, naquele momento, estavam com 9 e até o momento do artigo, estavam com 9 e 6 anos, descreve as vantagens de educar os filhos bilíngues, multilíngues, processo no qual as crianças aprendem, adquirem como língua materna o alemão, então, através do cotidiano, assim como qualquer outra criança adquire o português no Brasil. Português que as crianças vêm aprender na escola, né? Então, as vantagens de aprender mais de uma língua na infância são ressaltadas, né, por fatores como internalização do sistema fonético da língua, aprendizagem mais lúdica, mente mais aberta e propensa ao aprendizado, e a ausência da vergonha para isso, né? Então, no texto do artigo aparece a descrição dos 6 outros tipos de bilinguismo. No terceiro capítulo do artigo, os autores falam da facilidade e das dificuldades de uma educação plurilíngue num país monolíngue, como se apresenta o Brasil. É instigante o relato em torno da experiência vivida pela família de pesquisadores, traz a importância da orientação consciente no ensino de um idioma desejado pela família, bem como a condução, respeito e atenção da escola ao receber um aluno, né, um aprendiz na instituição, a qual tem um idioma diferente dos alunos, né? Oportunizar um ambiente propício ao aprendizado de uma ou mais línguas, diferente da língua oficial do país, é uma tarefa que foi conduzida com maestria pelo casal de pesquisadores, fato que ocorre com frequência com dialetólogos, sociolinguistas, em virtude de conhecimento na área de pesquisa. É comum famílias de linguistas, pesquisadores, desenvolverem esse tipo de atividade com os filhos, por terem conhecimento. O casal observou aspectos da aquisição da linguagem e a capacidade de inferir análise do dialeto falado pelos avós maternos e paternos. Então, ao longo do desenvolvimento das crianças, o casal observou que, sem fazer um juízo de valor,
eles conseguiam verificar a diferença entre o alemão falado por eles e o dialeto falado pelos avós, mas também conseguiam interagir com famílias alemãs que falam a modalidade standard da língua com naturalidade, ao ouvirem histórias, ao conviverem sem dificuldade de interagir quando surgia alguma dúvida. Eles conseguiam perguntar na língua alemã para sanar a dúvida, né? Então, ao iniciarem os estudos na escola da cidade de Chapecó, onde as crianças residem com os pais, a escola não é plurilíngue ou bilíngue. A escola em que as crianças estudam é essencialmente monolíngue. A língua oficial da escola é alemão. Mas as crianças contaram com a presença de uma educadora cuja descendência alemã possibilitou um resgate das origens e maior compreensão, né, proximidade com os alunos, então com os filhos do casal pesquisador. E eles contaram com as sensibilidades das educadoras que souberam respeitar o idioma falado, realizando um trabalho em conjunto com a família, utilizando registros diários no portfólio dos alunos, oportunizando momentos de integração e aprendizado com os colegas, uma troca, né, de informações. Então, a escola criou um ambiente em que o idioma falado foi apresentado para os colegas, né? E o artigo também traz a importância, quando a família opta por ensinar um idioma, o planejamento disso, né? Como os filhos serão educados. O papel de pai e mãe também fica evidente, porque serão o suporte, né, para essas crianças e serão os provedores de toda a informação, de todo o input que a criança precisa e principalmente, o artigo fala sobre dar condições para os filhos, né? Também o artigo aponta um dos problemas na aquisição de uma segunda língua ou do bilinguismo. Nós ainda vivemos um resquício do período militar em que as famílias de imigrantes foram proibidas de falar seu idioma natal, e isso afetou significativamente algumas famílias que abandonaram o uso do dialeto falado em seus lares, tornando o conhecimento linguístico restrito aos avós, né? Então, os jovens na faixa etária, hoje, dos 25 aos 45 anos, não possuem ou têm pouca intimidade com o idioma de origem, seja por vergonha, o mito de estar falando errado com relação à variável de menor prestígio, ou a família está inserida em um contexto distinto ao da cultura da língua materna, como ocorrido com a família dos pesquisadores, pois na cidade de Chapecó, onde residem, a migração alemã não tem uma grande expressão. Então, o idioma fica restrito à fala na casa, né, na família. Ou então, quando as crianças visitam os avós maternos, paternos, ou através de chamadas de vídeo com famílias amigas da Alemanha. O fato é que os jovens hoje, eles não, ou por resistência, ou por falta de incentivo da família, na maioria dos casos,
não adquire o idioma da família, né, de origem. Os pesquisadores conseguem observar o desenvolvimento dos filhos, que o bilinguismo é possível, sem que ocorra dano à aprendizagem e ao desenvolvimento do idioma oficial praticado na escola, pois é possível para os pais pesquisadores constatar o uso distinto das línguas aprendidas pelos filhos conforme a situação em que é proposta. Em casa, então, as crianças falam alemão e ao encontrarem com alguém de origem ou alguém que só fale português, logo conseguem mudar o idioma sem que isso tenha problemas na comunicação. Os pesquisadores nos trazem uma reflexão sobre o imigrante recém-chegado no Brasil. Então, os haitianos, venezuelanos, senegaleses, sírio-libaneses, e como é realizada a inserção dessas crianças em sala de aula. Isso fica muito evidente no artigo, que as questões de políticas educacionais para esse aluno imigrante não estão, de fato, colaborando com essa criança que está chegando e que não fala o idioma da escola. Então, fica também um questionamento. Nós temos um movimento migratório intenso no nosso país, e os pesquisadores, né, Horst e Krung, deveria ser uma leitura obrigatória aos acadêmicos de todas as áreas das docências, principalmente aos colegas professores já em sala de aula, está nos preparando para essa realidade multilingüe da sala de aula. Nos preparar para essa realidade não é um benefício apenas dos professores de idiomas, seja espanhol, seja francês, alemão. Estaremos agora em diante atendendo realidades e idiomas múltiplos nessas salas que hoje são isoladas. Porém, apenas barreiras físicas impedem o contato com o outro, porque não tem um limite hoje para o conhecimento, né? Nós podemos ter na nossa sala 2, 3, 4 idiomas e nós teremos que trabalhar. É interessante esse questionamento, esse apontamento dos professores sobre essa variedade que se apresenta, essa multiplicidade que se apresenta nas salas de aula. E desenvolver um ambiente propício ao desenvolvimento desse novo aluno que vem chegando. No quarto capítulo, Horst e Krung fazem uma reflexão sobre os desafios de uma educação plurilinguística e a capacitação dos profissionais do ensino, seja das séries iniciais, seja na área das linguagens. Mesmo com esse cenário multilingüe que a gente vai já é realidade em algumas cidades, né? Que por muito tempo foi reprimido por questões políticas, essas dificuldades vão aparecer no cotidiano da sala de aula. Os autores falam, então, dessa migração, cuja língua não é o português, que está presente nas escolas públicas do oeste de Santa Catarina. Mesmo que essas escolas não estejam preparadas para receber esses alunos, os professores e a administração têm como tarefa receber esse aluno recém-chegado. Como propõem os linguistas, né? Horst, Krung e Bock, Altemoff
evitar o preconceito linguístico, étnico e racial, e manutenção do monolinguismo em um país plurilingüe. Então, não tem mais como não ver essa mudança, como não atender essa mudança em nosso país, haja vista que recebe cada vez mais imigrantes e que falam outros idiomas. Os professores pesquisadores concluem o artigo afirmando que o plurilinguismo é possível, uma vez que tem a participação da família, que seja de forma consciente e planejada. Não é uma tarefa fácil para a maioria das famílias que não têm o conhecimento, então o conhecimento é peça-chave, porque a família escolhe qual seria o idioma falado em casa. Então, ter conhecimento do idioma para que haja maior estímulo na língua-alvo, né, é essencial. Os pesquisadores reforçam a importância da conexão escola e família para alcançar o sucesso nessa empreitada rumo ao aprendizado multilingüe. Diante dessa experiência apresentada pelos professores Cristiane e Marcelo, fica uma indagação, uma inquietação de quem trabalha com alunos de diferentes nacionalidades. Estamos preparados para incluí-los no ambiente escolar? Como efetivamente atendemos esse aluno para que, além do repasse de conteúdo, ele consiga efetivamente aprender? Muitas experiências com alunos bilíngues que não falam a língua oficial do Brasil não têm sido de sucesso por falta dessa sensibilidade. Como alcançar esse aluno, né? Então, muito além do relato da experiência vivida pelos pesquisadores, o artigo nos chama a atenção para a prática docente nos dias atuais. Como vamos trabalhar essa sala de aula multilingüe, né? Como? Então, eu indico para todos os professores atuantes no extremo oeste de Santa Catarina ou em qualquer região do país em que possua migração ou famílias que falem outros idiomas, outra variedade, para a sensibilidade de atender esse educando nas salas de aula. Muito interessante o artigo. Indico a todos que tenham amor pela educação. Essas são as referências, então é possível encontrar o artigo na revista online. Muito obrigada.